Pessoal, tudo bom? Teve um canal que disse que pessoas LGBTs tinham que ser extirpadas. Eu vi um pedaço desse react. Eu disse, eu vou ver o resto em live pra falar com as pessoas e ver o que elas pensam disso, né? Eu não lembro tudo que a pessoa fala, mas segundo ela, que é uma coisa que eu já sei que ela fala, eu a persegui. Esse vídeo é de um canal que eu já reagi no passado, e por eu fazer argumentos sólidos em relação a comentários transfóbicos da produtora de conteúdo desse canal, eu fui chamado até de racista cordial. Porque agora, refutar argumentos, se a pessoa que tá falando bobagem é uma pessoa preta, se torna racismo cordial. É um vídeo curtinho, quase 9 minutos aqui, eu vou assistir com vocês. Espero que vocês gostem e que não sejam muito, não passem por muito sofrimento. De Processando casos. mulheres trans, perseguindo mulheres trans. E as mulheres trans não perseguem pessoas? Quem que mulher trans persegue? Eu vim aqui porque eu navegando aqui no YouTube, eu vi alguns rostos familiares. Eu vou mostrar aqui para vocês um deles que ano passado passou bastante semanas me perseguindo, né? Porque, gente, falam que é ato político. Não, é perseguição contra fêmeas. Só um detalhe, tá? Pra ficar claro aqui. A perseguição é rebater argumento ruim. Essa é a perseguição. Se você pega um vídeo em que a pessoa fez argumentos ruins, falaciosos, mentirosos, e você rebate, isso é uma perseguição. Seguimos. Fêmeas adultas. As vagas que serão relacionadas a projetos na Meta, a projetos no Twitter, a projetos na Google. então eram é fácil cotas? entender o E dado. por que você acha que eles reverteram? E a coisa curiosa é que a maioria desses militantes fazem parte da classe dominante. São pessoas brancas que encontraram na militância de esquerda um modo de ter identidade, de se diferenciar da multidão. Então eles ficam... Eu preciso fazer um comentário. Sendo uma pessoa trans, o modo de se destacar, de ter espaço na mídia e de obter vantagem é ser trans de direita. Hoje em dia, ser trans de direita é lucrativo. Basta ver as trans de direita que nós temos despontando nas redes sociais, fazendo conteúdo anti-trans, defendendo organizações anti-trans, discursando contra políticas trans. Então, ser lucrativo é isso. Sobre ser classe dominante, é muito chocante que a pessoa não pode ver alguém que conseguiu, de forma raríssima, sair de uma pobreza e conseguir fazer um curso superior, conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Me impressiona que, tipo assim, é uma pessoa que é capitalista, é uma pessoa que está no espectro da direita, é uma pessoa que constantemente defende pessoas do espectro da direita, mas que se uma pessoa trans, de alguma maneira, obtém qualquer nível de sucesso, ela chama de classe dominante. Vou citar o exemplo das 3 pessoas que estavam sentadas ali, que eram pessoas LGBTs. O Chavoso da USP, que é um cara preto da periferia. O Júpiter, que é um homem trans boiceta, que vem de uma situação não privilegiada. E eu, que venho de uma situação não privilegiada e que hoje sou de classe média. Qual pessoa ali é classe dominante? Qual pessoa ali é detentora de capital, de meios de produção? Então quer dizer que por uma pessoa trans falar sobre diversidade trans, falar sobre direitos, falar sobre ciência, isso é ser classe dominante e perseguir fêmeas biológicas. Na verdade, ela não falou fêmeas biológicas, né? Ela falou fêmeas biológicas adultas, que é a definição do dicionário, uma das definições do dicionário para mulher. No entanto, existem fêmeas biológicas adultas que são homens. estereotipados, se fantasiam de um determinado estilo. Então vou reagir rapidamente aqui a esse vídeo, né? Não vou nem usar a sigla aqui, né? Porque no meu canal ele é bastante perseguido por esse pessoal. Eles não... E a coisa curiosa é que a criatura aí do meio de preto, né? Que ainda bem que não tá fantasiado com roupas infantilizadas, fica falando que tem uma perseguição de pessoas que pensam diferente. Não, é o que ele faz, né? O ele que ela tá falando sou eu. Roupas infantilizadas, gente, são cosplays. O fato de eu fazer cosplay para ela usar roupa infantilizada. Então, usar a roupa da Jill Valentine, para usar a roupa da Kami do Street Fighter 6, usar a roupa da Spider-Gwen, usar a roupa da Capitã Marvel, tudo é roupa infantilizada, não é cosplay.
entendeu? É roupa infantilizada. E ela fala de estilo, o meu estilo é de uma pessoa metaleira. Eu sou metaleira, não vou deixar de ser metaleira simplesmente porque ela quer que eu não seja metaleira, né? E só pra constar, esse ponto que ela tá falando no vídeo, se vocês lembrarem, o trecho que ela usou era eu explicando sobre empresas removerem projetos do Transempregos, o que causou uma diminuição na oferta de vagas para pessoas trans, então vagas afirmativas, no site Transempregos. Era isso. Ela não endereçou isso daqui, tá? Diverte de ficar indo atrás de fêmeas humanas adultas, né, que nasceram sendo aquilo que são e tem que pagar o pato, né? Então eu vou estar aqui reagindo. Também deixar um abraço para a Sabre, minha cara amiga que eu sigo há algum tempo. E fiquei feliz de ver que está tendo finalmente esse debate. Mas Eu acho que não é um privilégio. Eu sou a Sabrina Huss, sou uma mulher trans, tenho 42 anos, sou designer, empresária e a minha luta tem Só pra constar, tá? A Sabrina achava que era uma pessoa mais velha do que eu. A Sabrina, ela teve a impressão de que ela era mais velha do que eu, né? Que, portanto, deveria ter mais experiência. Ficou sabendo lá mesmo que eu tenho 45 anos, né? Eu era a pessoa mais velha desse debate. Normalmente é o que costuma acontecer, né? Eu acho impressionante que a galera olha pra mim no debate e desconsidera que eu sou uma pessoa que viveu os anos 80, viveu os anos 90, viveu toda aquela violência contra LGBT, fui criada em uma família que tinha isso como costume, né? Olhar para pessoas LGBTs de maneira ruim, pra vir gente hoje e tentar desconsiderar achando que eu sou mais nova. Eu tenho 45 anos, eu sou uma jovem senhora de 45 anos, tá? Então me respeitem como esta jovem senhora de 45 anos que sou. Ah, e só pra constar, ela só tá deixando o trecho da Sabrina porque a Sabrina, assim como ela, faz parte da Mátria. Mátria é a organização feminista radical, trans excludente, que utiliza de todo o seu poder capital e todo o apoio de organizações e de pessoas envolvidas no discurso trans excludente para financiar campanhas anti-trans e ajudar mulheres cis a entrar com processos contra pessoas trans ou até processos a nível estadual, federal, para remover direitos de pessoas trans. A Mátria, ela faz o papel que a J.K. Rowling faz lá na Europa, só que a J.K. Rowling financia esses grupos. Aqui a Mátria é financiada pelas suas participantes e por outros grupos que estão junto a ela, né? A Mátria é só o hub ali principal. sido na internet contra o transativismo. Apesar de eu ser uma mulher, eu acho que o movimento ultrapassou alguns limites e exagerou um pouco nas suas pautas. tem que deixar claro, existe uma divisão aqui. Esse tema aqui, o que mais está radical não é a pauta LG, você sabe a sigla, né? Não. É a militância trans-ativista. Aquela militância que persegue realmente... Segura tanto? Que quer colocar na prisão mulheres fêmeas. Por que ela se segura tanto? Agora a gente vive uma outra opressão. Vocês viram o pânico moral? Que o transativismo quer jogar mulheres cis na fogueira. Eu nunca vi nenhuma mulher trans ter como objetivo da sua luta jogar mulheres cis na fogueira. Até porque eu sou casada com uma, tá? Só pra constar. Das mulheres, né? Hoje a gente não pode ser mais aquilo que somos, porque vai vir uma opressão de um outro setor, né, que não nasceu fêmea, que vai querer realmente nos oprimir para que a gente possa aceitar, às vezes, uma questão muito mais íntima e até mesmo de feitiço de determinadas pessoas. Alguém conseguiu entender alguma coisa? Vai obrigar a gente a aceitar uma questão íntima e até de fetiche de algumas pessoas. O que isso quer dizer? Sendo bem sincero, o que isso quer dizer? Que, por exemplo, eu lutar pela não violação de direitos de pessoas LGBTs, isso é pra ajudar no fetiche de alguém? É uma lógica argumentativa construída através do nada. A pessoa, ela joga palavras e essas palavras não têm significado algum. Acontece. Tá, não, você não vai entrar aqui não porque você é LGBT. Não, você não vai fazer isso aqui não porque você é LGBT. Então, eu nunca precisei utilizar o fato de eu ser LGBT politicamente para existir. Né? Então, o que dirá para viver minha vida comum, como foi pontuado tanto pelo Júpiter como pela Michelle. Gostaria de mostrar para vocês que ela não vai mostrar o que eu respondi aqui. Mas vamos fazer da seguinte maneira. Eu mostro. Ele disse que ele não precisa de nada. Por ser um homem gay, ele não teve nenhum problema para acessar nenhum lugar. Né? Beleza, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês
Porque ela não vai mostrar, eu vou mostrar o que eu respondi a ele nessa hora. Aqui, ó. E é um ato político quando a gente tem tu, que era deputado, e na Lesp diz que tiraria no tapa uma mulher trans, como a Sabrina, de dentro do banheiro se entrasse com a tua mãe. Sim, você... Só um pouquinho. Só um pouquinho. E agora, recentemente, tu vai na rua e tu grava vídeo depois de te hormonizar, depois de começar a treinar boxe, depois de treinar jiu-jitsu, pra querer competir com mulher trans tirando onda na rua com gravaçãozinha de vídeo. Então eu uso o boxe pra querer competir com Não. Como ela não vai mostrar, eu mostro pra vocês. Literalmente, o cara tá dizendo que ele nunca foi impedido de entrar nos espaços. Mas ele vai lá e ameaça tirar no tapa as pessoas trans de dentro do banheiro, que vai tirar as pessoas trans no tapa de dentro do banheiro e depois vai chamar a polícia. Ele nunca foi impedido, mas o objetivo dele é impedir. Vamos pular a apresentaçãozinha dele aqui porque não agrega nada, porque é só a apresentação dele, já tá lá no vídeo do Spectrum, vamos ver o que ela fala depois disso. Vamos ver se ela comenta da violência que ele cometeu. Vamos ver. Que é bem equilibrada. E eu, como uma mulher preta, que graças à militância afro, que esses homens brancos, juízes, substituíram, se apropriaram da lei racial e incluíram leis de questões, né, daquilo que rola dentro do seu quarto. Nesse caso aqui, completa e total ignorância, tá? Essa pessoa, ela tá criticando a ADO 26, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, que foi um documento que foi submetido, uma provocação submetida ao STF por ONGs de diversidade, juntamente com a OAB Diversidade, com advogados que estariam, então, representando o coletivo LGBT. Então, o que acontece? Na ADO 26, foi informado ao STF que o Congresso Nacional, e isso já fazia mais de uma década, não havia colocado em pauta para votação a criminalização da homotransfobia, no caso da LGBTfobia como um todo. E que era um assunto em que o Congresso não podia se omitir, visto que existe uma violência específica contra pessoas LGBTs. Feito isso, como o STF não tem como legislar, ou seja, criar uma lei em relação a isso, ele pega as leis já existentes. Então, a lei a que ela está se referindo é a 7.716 de 1989, que é a lei de intolerância, a lei de discriminação, que trata dos aspectos de intolerância e de discriminação, sejam eles étnicos, sejam eles raciais, sejam eles religiosos, e os penaliza através dessa lei. Como essa lei trata justamente de discriminação, o que o STF faz é comparar atos discriminatórios contra a comunidade LGBT aos atos discriminatórios existentes na Lei 7.716 de 89. Ponto. É isso. Mas o que ela faz? Ela adiciona que juízes brancos fizeram isso para que as coisas que as pessoas fazem dentro do quarto sejam abarcadas pela lei. Ser trans, por exemplo, não tem nada a ver com estar dentro de um quarto. Ser trans justamente é quem a pessoa é, quem ela vai se expressar para o mundo. Ser gay também não é ser gay só dentro do quarto. A pessoa é gay quando vai com o marido pro shopping, a mulher quando vai com a esposa pro cinema, quando vão passear num parque, quando vão pra praia, e todos esses lugares que não tem absolutamente nada a ver com sexo, são lugares em que as pessoas podem sofrer violência por causa da sua condição LGBT, podem sofrer discriminação por causa da sua condição como LGBT. Então, tentar diminuir a ADO 26 e o resultado dela para algo que as pessoas fazem dentro do quarto é só desonestidade intelectual, desconhecimento da causa ou simplesmente burrice. Eu prefiro acreditar que é só desonestidade intelectual porque eu não acho nem que ela é burra e nem que ela é ignorante, mas ela prefere ser desonesta porque ela precisa comunicar para a parcela que a segue. E são pautas extremamente diferentes. Então, você nascer preto é completamente oposto de que você com 40, 30 anos decide performar o feminino. O argumento dela é: você nascer preto é completamente diferente de você transicionar mais tarde na sua vida. Então, vocês podem ver que ela, nesse caso agora, ela excluiu gays, ela excluiu lésbicas, ela excluiu pessoas bissexuais, ela excluiu pessoas pansexuais, ela excluiu todo o resto. Ela só pegou pessoas trans e só pessoas trans que transicionam mais tarde.
a lei não é só para essas pessoas, a lei é para todas as pessoas, inclusive aquelas que com 3 anos, 4 anos já estão dizendo pro pai que não são do gênero que foi designado. Ou para aquele adolescente que com 12 anos diz que gosta de menino sendo um menino. A lei é para isso também. Então é uma lei que protege as pessoas por quem elas são. Uma pessoa que ela é de uma religião de matriz africana, por exemplo, e sofre discriminação por ser de uma religião de matriz africana, ser dessa religião é parte da identidade dela, é parte de quem ela é. Então, quando ela sofre uma discriminação por causa disso, é tratado como algo inerente a ela. Apesar dela não nascer de matriz africana, aquilo se torna parte da identidade dela. Uma pessoa preta nasce preta e vai sofrer os preconceitos da sociedade por ser uma sociedade centrada no poderio branco, por ser uma sociedade centrada na construção de patrimônio para o branco, visto que a gente não tem nem 150 anos do fim da escravidão. Então nós temos pouco mais de 4 gerações de pessoas pretas depois da escravidão. E óbvio que, como não houve uma reparação histórica feita propriamente e uma recolocação dessas pessoas lá do início dentro da sociedade, uma integração dessas pessoas na sociedade, elas sofrem uma violência específica por causa da sua condição étnica. Já pessoas trans sofrem uma violência específica por causa da sua condição de gênero. Já pessoas gays sofrem uma violência específica por causa da sua orientação sexual. Então, se tu perceber, apesar de serem coisas diferentes, em todos os casos o sistema está envolvido na forma de oprimir. Pessoas pretas são oprimidas desde o nascimento, assim como mulheres cis são oprimidas desde o nascimento por serem fêmeas biológicas e terem que seguir certos papéis sociais atribuídos, e pessoas LGBTs, uma vez que saiam do armário, sofrem esse preconceito. Mas lembre-se, pessoas não LGBTs também sofrem preconceito se elas têm um jeitinho mais afeminado, uma voz mais delicada, um jeito de caminhar que não está de acordo com o que as pessoas esperam. Então, a violência contra pessoas LGBTs nem sempre atinge só pessoas LGBTs. Muitas vezes atinge pessoas que não são LGBTs, simplesmente porque existe uma norma pré-determinada por essa sociedade que é conservadora, que é homofóbica, que é transfóbica, que é racista, e essa norma não acolhe o diferente, seja ele uma pessoa preta, seja ele uma pessoa LGBT, seja ele uma pessoa com deficiência, seja qualquer forma de diversidade. Então, entenda que a lei ela serve para proteger todos, inclusive nas suas especificidades. É por isso que quando a gente trata de lei, a gente tem que tratar a lei com equidade, que é tratar as pessoas iguais, dadas as suas diferenças, as questões relativas às diferenças que cada uma tem. Essas pessoas têm um poder econômico de ter ar-condicionado, computador, tempo, nível universitário, e o povo aqui do morro que não tem esgoto, que não tem saneamento básico, nem conhece essas figuras, sabe? Só um pouquinho. Paraisópolis é o quê, minha querida? Eu sou madrinha da MC Trans, tá? MC Trans é uma MC trans da comunidade do Paraisópolis, em São Paulo. Conhecida como uma das maiores favelas do Brasil, também conhecida como uma das mais perigosas do Brasil. E lá todo mundo conhece pessoa trans, lá todo mundo conhece pessoa gay. Pessoas não saem lá discriminando. Eu não passei discriminação nenhuma no Paraisópolis. Nenhuma. Entrei no Paraisópolis com a maior tranquilidade. Com mais tranquilidade do que eu entro em bairro de Playboy. Então essa palhaçada aí de fazer um apelo e dizer ainda que pessoas de comunidade, além de pobres, são burras, porque é isso que você tá fazendo. Você tá dizendo que elas não têm a capacidade de entender essas coisas, de entender a diversidade. Lembre-se que as pessoas trans, que são extremamente marginalizadas, elas estão justamente nas comunidades. A maioria dela ou está numa comunidade, tendo um subemprego, ou ela está dentro da prostituição, servindo a uma cafetina, vivendo em condições precárias. Então você tentar colocar pessoas trans como a elite porque eu tenho curso superior e eu represento 0,2% da comunidade trans, chega a ser ridículo. Eu não tenho ar-condicionado aqui, tá? Mas eu realmente tenho um computador, fruto do meu trabalho. Eu realmente tenho uma câmera, fruto do meu trabalho. Eu realmente tenho um microfone, fruto do meu trabalho. Nada disso foi conquistado com a internet. Eu comprei essas coisas simplesmente para poder trabalhar na internet com conscientização, e não o contrário. O que mais me impressiona é uma pessoa preta da periferia dizer que
pessoas do morro são incapazes de entender a diversidade. Ela tá sendo preconceituosa contra o pessoal da própria comunidade. Chega a ser ridículo isso. Por isso que eu também sou a favor que acabe até com as cotas, acabe com essas leis que tem no Brasil, que no fim não serve para nada, porque ninguém vai ser preso por isso. E agora, eu que sou uma mulher preta, eu tô tendo que ver homens brancos, pessoas brancas com dinheiro, me processando, me tirando dinheiro que eu não tenho, então assim, é algo inútil, e eles se baseiam de uma lei que deveria me tutelar, que fala. Peraí, mas só uma questão. Ela acha que porque ela tem uma lei que protege ela contra racismo, que ela não pode cometer transfobia ou intolerância religiosa, que estão abarcadas na mesma lei. Então, por exemplo, ela como pessoa preta, ela pode cometer transfobia, LGBTfobia, ela pode cometer intolerância religiosa, ela pode fazer essas coisas. A grande questão é que ela acredita que a lei deveria apenas proteger a ela pela questão étnica e impedir dela ter que responder a qualquer processo por qualquer coisa. Uma coisa só que fica muito estranho é que ela não diz a que processo ela está respondendo, quem está processando, ela não apresenta qual é a acusação, ela simplesmente fala que ela está sendo processada por homens brancos. A gente deve presumir que ela está se referindo a mulheres trans, porque é só o que ela faz. Ela é uma feminista radical também. Na verdade, ela é uma preta excludente de pessoas trans. Então, pessoas trans pretas, por exemplo, não são protegidas por ela. Meio estranho isso daí, mas é a forma dela tentar se manter relevante. E só para constar, ela faz isso porque ela tenta resgatar a fama que ela teve anteriormente, quando ela fazia um programa de culinária e que acabou não dando certo mais além por causa da separação dela. Ela nunca mais conseguiu buscar essa relevância e ela tenta constantemente. E qual é a forma de buscar essa relevância? É atacando um grupo mais fraco que ela. Então, se ela se alinha com um grupo como, por exemplo, a Mátria, um grupo do tamanho da Mátria, ela vai ter um apoio exacerbado de outras mulheres que também odeiam pessoas trans, e aí ela talvez consiga alguma relevância. Mas olha que interessante, esse vídeo foi postado há 2 semanas e não deu nem 6.000 visualizações. E considerem que o canal dela tem 10 vezes o tamanho do meu. 10 vezes o tamanho do meu. Então, uma pessoa que tem esse tanto de inscritos não consegue mais a relevância? Será que é porque o conteúdo não está mais chamando a atenção das pessoas? Será que é por isso? Talvez ela devesse rever o que ela está fazendo, mas ela gosta só de atacar pessoas trans. E a realidade é que muita gente se elegeu assim, então talvez seja esse o objetivo final dela, né? Ela quer que não exista uma lei que diga que o ato dela é criminoso. É basicamente isso. É como se tivesse uma lei, se a gente deixasse de ter a lei de lesão corporal. Então eu vou te dar um soco e não vai ser mais lesão corporal, entendeu? Fala de poder, que fala de uma questão até mesmo social, fala de uma questão histórica, mas e aí? Onde entra a história? Onde entra o poder se essas pessoas brancas de apartamento estão querendo silenciar até mulheres pretas fêmeas, nascidas fêmeas adultas? Então eu acho que perdeu. Qual é a mulher preta que é nascida fêmea adulta? É um ato falho, sem dúvida, mas qual mulher preta que é nascida fêmea adulta? Nenhuma nasce fêmea adulta, entendeu? Não faz sentido isso aí, minha querida. Vamos respeitar pelo menos a ordem das coisas. Mulher preta, nascida fêmea e que se torna adulta. Aí sim, né? Completamente o sentido das leis. Elas foram ocupadas por essa classe média branca elitista que está querendo performar feminino, performar masculino, para poder se diferenciar da multidão e poder ter protagonismo, já que são pessoas tão normais que precisam se fantasiar. Não posso me calar. Esse ato eu tenho que dizer, o Douglas foi um imbecil quando ele fez aquilo. Não estou dizendo que tu é um imbecil no geral, porque eu não te conheço. Essa Michelle tem um sério problema com mulheres, né? Então adora vir pra cima da gente, adora vir nos atacar, querer nos ensinar. Mas eu não tava falando do Douglas ali? O Douglas é uma mulher agora? Oi? Como que eu ataquei uma mulher falando do Douglas? Gente, meu Deus do céu. Ensinar a ser fêmea, querer nos ensinar o nosso ciclo menstrual, querer nos ensinar sobre o nosso útero, nos tirar a legitimidade. Então essa Michelle me perseguiu, entrou nas minhas redes sociais, no meu Instagram, ficou baixando meus stories enquanto eu estava aqui na minha cama, na minha casa. Então é uma pessoa bem perversa, né? Então é hipocrisia tremenda e se diz tanto de esquerda, mas na hora de oprimir uma preta periférica. Ferreira, Ana Campanholo,
Ela corta o vídeo nos trechos muito estranhos, velho. Galera, eu baixei os stories dela falando de mim. Obviamente, eu baixei os stories dela falando de mim. Pra quem tá assistindo isso aqui depois da live, tá? Eu vou tentar deixar aqui no canto agora o vídeo dela pedindo pra pessoas trans serem eliminadas. Pra que a sociedade tome providências contra. Eles não estão tocando em mim, eles estão tocando no Brasil inteiro. E eu acredito no Deus, eu acredito no juiz, no exército que vai estar atrás. O Brasil todo tem que reagir. Todo mundo tem que reagir. Tem que calar essas baratas, essas coisinhas pequenininhas. A gente tem que mandar jogar inseticida. Eles não vão ter poder sobre nós, eles querem destruir o que temos de mais importante. A grande questão é que ela atribui qualquer coisa como um ataque a ela, sendo que justamente ela fez um ataque gratuito à comunidade trans. Eu rebati, assim como eu rebato qualquer pessoa que fale bobagem sobre a comunidade trans. E ela se irritou e levou pro pessoal. Porque simplesmente a pessoa não sabe perder quando o argumento dela é fraca. Eu não tô dizendo que ela perdeu em um debate, porque a gente nem debateu. Mas o argumento dela é fraco, é mal construído, não tem uma base sólida, não tem sustentação. Então qualquer pessoa que estude o mínimo sobre o assunto quebra esse argumento. E eu só usei isso. E o nome que ela deu para isso foi racismo cordial. Esse vídeo ainda tá no YouTube. Se eu localizar na hora que eu postar, eu vou deixar no cardzinho aqui para você ver o vídeo que eu falei sobre a posição da Lívia. Eu recebi hate, virou processo por causa desse hate, inclusive. As trevas da vida adora fazer terrorismo com as pessoas, amedrontar, falar onde mora, né? Essa criatura fez toda uma análise da minha vida pessoal. O que isso tem a ver com política? Onde eu durmo, onde eu estudei. Então essa pessoa aí adora ficar perseguindo, né, mulheres. Então eu não me sinto confortável com as trevas da vida. Essas trevas... Para constar, tá? Ela ficou de cara porque eu fui e só digitei no Google Lívia Zarutti, que é o nome dela. E apareceu quem ela era, o que ela fazia. É tudo público, assim. Se vocês botarem o nome dela agora, vai aparecer canal de culinária, programa de culinária, onde ela morou. Tá tudo lá, tá tudo lá. E ela diz que o falado que tá público no Google é uma perseguição. Se vocês pesquisarem o meu nome, vai aparecer coisas públicas sobre mim. Inclusive meu nome morto, que aparece numa publicação de uma revista de alcance nacional e que eu nunca pedi pra ser removido. E tá lá. Então, tipo, que maluquice é essa, gente? Da vida adora ficar investigando a vida pessoal dos outros. Adora. Porque a estratégia é essa. Eu não vou atacar o argumento, eu vou atacar a sua vida pessoal. Eu vou atacar o que você fez, o que você decidiu. Ninguém é obrigado a ter que falar sobre tudo na internet. Mas quem... Agora a gente faz um corte em que a gente põe a Lívia me atacando e aí põe isso depois. Eu não vou atacar o argumento, eu vou atacar a sua vida pessoal. Ele é mais velho do que eu. Um senhor de quase 50 anos. O que leva um senhor de quase 50 anos, que chegou a ser policial, passou a vida inteira como homem, colocar roupa de unicórnio, colocar um alongamento de cabelo e se declarar mulher. Pronto, resolvido. Melhor vídeo da vida. Quem vai lá segurar a onda? Porque as travas da vida, até menos de 10 anos atrás, era uma pessoa que estava ali performando masculino. Tá, você tá um pouquinho errada nas datas. Por que você tá um pouquinho errada nas datas? Porque a primeira pessoa para quem eu publicamente falei sobre a minha transição, eu falei em 2013. Em 2014, e não tive apoio. Então eu não sabia o que fazer em 2013. Algumas pessoas muito próximas ouviram, só me gongaram nessa questão. Tá? Em 2014, eu anunciei para um líder da empresa isso. E a pessoa não soube como me ajudar no aspecto empresarial também. E em 2015, ou seja, nós estamos em 25, faz 11 anos, não menos de 10. Em 2015, eu dei um ultimato, que foi tanto para as pessoas que não me apoiaram, quanto para a empresa. E eu decidi transicionar sem apoio nenhum. Então não é que eu resolvi performar o feminino, eu só saí do armário, minha querida. Porque com 6 anos, quando eu queria usar camisola, quando eu queria ser a Sailor Moon, quando eu queria ser a Sarah do Cavalo de Fogo, quando eu queria ser a She-Ra, com 6 anos, eu queria performar o que as minhas heroínas performavam. Eu gostava de assistir a Mara Maravilha quando eu era criança, eu gostava de assistir a Xuxa, eu gostava de assistir a Angélica, e eu queria ser como elas. Eu não queria ser que nem o He-Man. Não é porque o meu período de transição foi lá na frente
por toda a questão da minha criação, por toda a questão da sociedade, que eu passei a performar um feminino. Olha pra mim agora, inclusive. Eu tô de cabelo curto porque eu fiz uma cirurgia. Eu tô com a cara inchada. Eu não tô com maquiagem nenhuma. Porque ser uma mulher trans vai muito além de um cabelo, de uma maquiagem, de uma prótese de silicone. Tem muito mais a ver com a nossa própria identidade. Da mesma forma que ser uma mulher, como você, tem a ver com a sua identidade. E com a opressão que você passa específica por ser uma mulher cisgênero. Então, não tente diminuir a minha existência porque você é mal resolvida com a sua. O problema da sua existência é com você, não comigo. Viveu a vida quase toda no masculino. Aí agora quer vir me ensinar fêmea a ser mulher? É complicado, né? E depois de usar as leis raciais contra mim? Que lei racial que eu usei contra ti, minha criatura. Que loucura, mano. Passo o pano pra esquerda, pra direita, pra centro. E nem eu mostrei prints. Eu não vi, tá lá no Você teu não viu bio. porque você não quis. Mas eu tenho que procurar no teu perfil o tempo todo. Não, tá estampado, bonitinho. Então, perfeito. Eu não tenho problema. Eu aparei tudo. Voluntária, mas eu participo. Ela cortou a fala que eu digo, eu não tenho problema de criticar a esquerda da mesma forma que eu critico a direita, mas vocês têm. Eu não tenho rabo preso, gente. Eu não tenho rabo preso. E ela botou uma interação muito nada a ver, que é que o Dom sofreu ameaças. Eu também sofri, inclusive, da Lívia, puxando a sociedade pra matar pessoas trans. Não tô exagerando. Novamente, se eu tiver achado, quem tá assistindo isso em formato de vídeo vai estar por aqui, tá? Não tô exagerando. Ela quis o extermínio de pessoas trans, abertamente. Eu não tenho problema de criticar a esquerda, gente. Nunca tive. Nunca terei. Tem um vídeo, inclusive, no meu canal falando da Erika Hilton e da imoralidade de alguns gastos que ela teve. Quando foi que eu passei pano pra esquerda? Não tem uma postagem em nada. Minhas redes sociais estão até hoje abertas. Lá o Facebook, com todo o meu histórico antes da transição ainda, em que eu critiquei Dilma Rousseff e tal. Procura se tinha alguma postagem minha Lula livre. Hashtag Lula livre, qualquer coisa. Não tinha, gente. Porque eu não passo pano pra esquerda nem pra direita. Hoje a gente entende que o processo foi completamente errado. A gente entende que foi uma prisão política, a gente entende, mas a gente tem que confiar no judiciário para tomar as medidas corretas em relação a processos judiciais. O Lula aguentou quase 2 anos na cadeia sem chorar para ninguém. O Bolsonaro nem foi para cadeia ainda e tá chorando para tudo que é lado aí. Eu passei pano pro Lula quando ele foi preso? Não. Eu passei pano para Dilma quando ela tava fazendo uma política horrível? Não. Eu passei pano para Erika Hilton? Não. Então para com essa hipocrisia, essas caretas. Parece uma criança, tu é uma senhora já, se dá respeito. Tu tem quase a mesma idade que eu, se não tem a mesma idade que eu, se dá o respeito, por favor. Muito, tem uma associação chamada Mátria. A Associação Mátria é uma associação criada por mulheres que faz um ativismo. Ai, a Mátria tá processando mulheres. Ué, vocês só querem processar as mulheres? Não querem ser processados também? Vocês só querem perseguir e não serem perseguidos? Ah, se eu conheci a Mátria, não fiquei por falta de dinheiro. Peraí. Não ficou na Mátria por falta de dinheiro? Tem que ter dinheiro pra fazer parte da Mátria agora? Que organização é essa de apoio às mulheres que não acolheu uma mulher preta periférica, mano? Peraí. Você tá criticando uma pessoa como eu, que usa os privilégios que tem pra expandir conhecimento pras pessoas e gerar mais acolhimento pra pessoas em geral, porque eu não falo apenas do preconceito LGBT, eu falo do preconceito em relação a todas as pessoas que são fora da norma que o Brasil estabelece como sociedade, mas a Mátria, que defende fêmeas adultas, humanas, que é o que você é, não defende uma mulher preta periférica, não permite que uma mulher preta periférica faça parte dela porque não tem dinheiro? Por que isso, Lívia? Explica aí pra gente. Por que você não pode ficar na Mátria por não ter dinheiro? Ficou estranha essa colocação, viu? Pra fazer parte das travas da vida, do meu grupo aqui de pessoas que debatem, que buscam conhecimento, que buscam tratar sobre ciência, precisa de dinheiro nenhum, tá? E se eu puder ajudar fazendo um vídeo, fazendo uma publicação, divulgando o trabalho de alguém, também não precisa de dinheiro nenhum, tá? Nem pra ir nesses debates eu cobro, tá? Tem gente que ganha cachê pra ir nesses debates. Eu não, tá? Se eu tenho oferta de cachê, eu abro mão do cachê, porque eu entendo que é muito mais importante o trabalho que eu faço do que o dinheiro que eu receberia. Nunca cobrei R$1 pra dar uma palestra, nunca cobrei R$1 pra ir numa empresa para falar para os funcionários ou para dar um treinamento de diversidade. Nunca cobrei R$1 para ir numa escola. Nunca cobrei R$1 para dar uma entrevista. Nada. Eu nunca cobrei R$1 para
nada. E aí a Mátria vai lá e tem que te cobrar dinheiro pra tu fazer parte dela? Estranho. No mínimo estranho. Porque até a Mátria também, a sua predominância são mulheres brancas. Então, o problema, sabe qual é o problema? É vocês da classe média. O problema são vocês da classe média, que ficam usando a narrativa do povo, mas o povo não tem voz. Explosão de Processando casos. mulheres trans, perseguindo mulheres trans, tá? E as mulheres trans não perseguem pessoas? Quem que mulher trans persegue? Me persegue de... Quem eles perseguem? Olha, tem alguns aqui que já tornou o processo fonte de renda. Vive de ficar sacaneando os outros, pegando pessoas que pensam diferente, se envolvendo de treta que não tem nada a ver. Quem? Tem uns aqui, quem? Amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Justiça gratuita é só para pessoas de baixa renda, tá? Para uma pessoa de classe média, a justiça tem custo. Para eu entrar com um processo contra 2 parlamentares que ganham mais de 40 mil reais por mês, eu gastei 9 mil reais. E eu perdi o processo por ter uma justiça que está do lado de quem? Dos ricos, poderosos, brancos da sociedade que é cis heteronormativa. Daqueles que estão no parlamento. Então, eu, que sou uma pessoa de classe média, sim, mas eu não ganho o suficiente para ter 9 mil reais sobrando, tive que pagar 9 mil reais de custas processuais. E agora? Eu não posso buscar os meus direitos porque eu sofri uma discriminação por parte de parlamentares que deveriam defender a lei? Não posso, né? Seja mais específica, quem que tá te processando? Quem que tornou isso fonte de renda? Porque para a pessoa ter tornado fonte de renda, primeiro que ela tem que ter direito à justiça gratuita, segundo que ela tem que entrar em um tribunal que ela não precisa indenizar alguma coisa caso ela perca a ação, e terceiro que ela tem que ter a certeza de que ela sempre vai ganhar, né? Porque uma vez que vem uma ação contrária, que ela tenha exagerado em alguma coisa e ela perca, da onde ela vai tirar dinheiro? Eu gostaria de saber quem é que fez isso. Claro, você pode estar falando de coisas lá dos Estados Unidos. Não duvido que você esteja citando exemplos de lá. Afinal de contas, para citar exemplos daqui, você não consegue trazer nada material, né? Você consegue trazer só o que está no seu umbigo. E a empresária tal fez um curso. Vamos lá em cima da empresária, porque ela é fêmea, porque ela quer só colocar mulheres lá. Não, tem que colocar todo mundo lá, entendeu? Mas quando você faz um evento de esquerda, ninguém vai reclamar quando o evento é só para um determinado grupo, não é mesmo? Peraí, mas se o evento é de esquerda, você vai querer ir? Você vai querer ir num evento de esquerda que fale de pauta trans? Você pode vir, gata. Você será muito bem recebida. Você quer debater sobre o assunto? Venha debater sobre o assunto. Mas pare de falar bobagem sem fundamento. A construção dos seus argumentos nesse vídeo foi só tentar de alguma maneira falar mal de mim e no meio disso botar algumas frases que não fizeram sentido, né? Agora, vocês querem dizer que vocês não perseguem ninguém? Mas vai fanculo veramente. É uma mentira, próprio grano. Vamos lá. Por que ela termina falando italiano? Porque ela foi casada com um italiano, morou na Itália, e aí, para ela continuar parecendo ser uma elite italiana, ela continua falando terminhos italianos. Já notou que eu não falo inglês nos meus vídeos, apesar de eu falar inglês todos os dias como língua principal há 15 anos? Faz 15 anos que eu falo inglês como língua principal. Todos os dias. E eu não uso terminhos em inglês aqui, né? Pra dar lacrezinho. Mas enfim, gente, esse foi um vídeo chato. Aparentemente não teve nenhum argumento. Eu achei que a pessoa realmente ia reagir aos meus argumentos e apresentar contrapontos. Na verdade, foi um vídeo cheio de ad hominem, cheio de desconexões lógicas e que de alguma maneira deu ainda aí uns $5 pra pessoa pela produção desse conteúdo. Paciência, né? Pessoas trans, a gente tem que estar meio vacinada já contra esses ataques. Se você for uma pessoa trans militante e que Deus impeça que tu tenha sucesso, porque, por favor, se tu tiver sucesso, fudeu. Aí você é classe média e aí você não pode mais falar, né? Seu lugar passa a ser inválido. Espero que vocês tenham aturado esse vídeo, porque gostar vai ser difícil, e a gente se vê no próximo.